Você é contra ou a favor das cotas nas universidades brasileiras? Antes de você me responder, eu te convido para assistir um trechinho da entrevista que o MVBio deu sobre esse assunto no programa Altas Horas do Serginho Grosman. Vamos dar uma olhada. Posso esboçar minha opinião? Evidente. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de saber, não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom, ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com um boletim com boas notas. E muitos desses jovens que estão fora das universidades, fora da escola, é por conta de uma realidade social. E uma realidade social que explode a partir do momento que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade, ele não é visto. Olha só, por exemplo, olha a representatividade. Aqui a gente está num programa que é do Serginho, que é meu parceiro, eu gosto muito dele. Mas é a realidade brasileira. Você não vê os afrodescendentes representados na plateia. Aqui nessa plateia não tem uma diversidade racial como no Brasil. E não é desse programa. Todos os programas são assim. A televisão brasileira é assim. Acho muito maneiro ter os músicos do Zeca sentados, que são pretos, como eu. Mas eu gostaria muito de ver também muitos jovens de favela, pretos, também sentando ali nessa cadeira, como intelectual, como médico, advogado. Para isso, eles precisam entrar na faculdade. E a gente acredita que o programa, que o sistema de cotas não é o meu preferido. Eu gostaria que fosse de uma forma bem diferente, mas acho que vale a pena lembrar que, para tentar equilibrar esse desnível, não é uma corrida de pegar qualquer preto que vê na rua e enfiar dentro das universidades. Essas pessoas estão sendo preparadas. Eu acho que a universidade traz o conhecimento. Tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão no trabalho braçal. A juventude quer aparecer. Eu acho que as cotas, nesse momento, ela acaba sendo uma coisa genial, porque vai descentralizar o conhecimento, que acaba fazendo uma modificação muito importante na vida de um jovem de favela. Pois é. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Zé Maurício, jornalista, escritor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu estou sempre debatendo e observando o caos desse nosso dia a dia. Eu queria trazer a discussão sobre essa questão das cotas porque em 2023, neste ano, nós vamos discutir, quando eu digo Congresso Nacional, vai rediscutir a aplicação das cotas, os efeitos, as consequências dos 10 últimos anos, desde que a Lei Federal de Cotas foi aprovada e regulamentada, o que aconteceu, o que precisa ser ajustado, se a gente continua com ela e se não continua do jeito que está, enfim, pode vir mudanças por aí. E você que acabou de assistir esse depoimento do MVBio e não sabe quem é o MVBio é um rapper, é um artista, um escritor, cineasta, oriundo da Cidade de Deus, que é uma favela grande que a gente tem aqui na zona oeste do Rio. Se você não viu o filme homônimo que leva, o nome dessa comunidade, assista, por favor. Tem aí nos canais a cabo, tem no próprio YouTube, porque, na minha opinião, é uma das maiores obras-primas que a gente tem no nosso cinema nacional. Tanto do ponto de vista estético, como de roteiro, como de crítica social, é um filmaço. Além de artista, o MVBio também é um ativista social, Então ele está sempre fazendo críticas sociais e levando essas críticas para o seu trabalho. Ele é um dos fundadores da Central Única de Favelas, a CUFA, que tem uma série de iniciativas educacionais, culturais e busca da formação para o jovem de favela, para o jovem de periferia, para tentar atacar essa desigualdade social, que é um problema tão grave que a gente tem aqui no nosso país. E o mais curioso é que essa entrevista que ele deu para o Serginho Grosman, ele deu há mais de 10 anos. Dá para acreditar? Porque o que ele fala naquela época continua sendo atual, continua sendo válido para hoje. As cotas, elas são uma política afirmativa, são uma política criada
para diminuir ou tentar diminuir, né, atacar essa questão da desigualdade, para tentar dar visibilidade para esse jovem preto, para esse jovem de periferia, né? Depois ela foi expandida também para os indígenas, para os deficientes, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para a gente tentar facilitar o acesso dessas pessoas ao ensino superior, para que elas tenham uma formação superior e que possam ajudar a gente a oxigenar a nossa sociedade, para a nossa sociedade não ficar sendo só comandada pela elite, pelos filhos de pessoas da elite, enfim, e aí a gente não evolui, a gente não ataca essa desigualdade social nunca, a gente não oxigena e a gente não anda para frente. E mais do que atual, essa entrevista que o MV Bill deu, ela é meio que profética, ele profetizou o que ia acontecer para frente, né? Porque, de fato, não só ele, os estudiosos, os defensores da lei de cota, a cota não nasceu aqui no Brasil, a cota existe em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos desde o século passado, a ideia sempre foi atacar essa desigualdade e tentar aumentar a participação de estudantes de camadas socialmente mais baixas no ensino superior. E isso aconteceu de fato. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a evolução do número de alunos pretos, pardos, indígenas com deficientes nas universidades públicas aumentou significativamente, não só de alunos, mas de profissionais formados e preparados para o mercado. Eu pensei aqui alguns dados interessantes só para a gente retratar com fatos esse crescimento, né? E olha que legal, a Universidade Federal de Brasília, UNB, foi a primeira a aplicar política de cotas aqui no Brasil, mesmo antes da aprovação e da regulamentação da Lei Federal de Cotas, que aconteceu em 2012. Então, em 2003, muito tempo antes da aprovação dessa lei, a Universidade de Brasília, a UNB, já começou a instituir cotas, 20% de vagas em cada curso, em alguns cursos, na verdade, para pretos. E depois que a lei das cotas entrou de fato em vigor, em 2012, obrigando todas as universidades públicas a oferecerem cotas, a UNB continuou oferecendo e oferece, obviamente, até hoje, e o crescimento da participação, né, de pretos, pardos, indígenas e deficientes lá é impressionante. Olha só, os números eu tenho aqui. Em 2003, quando a UNB abriu 20% das vagas em alguns cursos para pretos, 4,3% dos alunos de toda a universidade eram pretos. 4,3% significa dizer que a cada 1.000 alunos você tinha 43 alunos pretos, uma desproporção absurda. Pois em 2019, depois de muitos anos de aplicação da lei de cotas, olha como é que ficou a proporção. 48% dos alunos da Universidade de Brasília em 2019, quando foi feito o último levantamento, eram de origem preta, parda, indígena ou com algum tipo de deficiência. Mais precisamente, em 2019 eram 3.727 alunos autodeclarados negros, pretos, 15.225 pardos e 203 indígenas. E para finalizar esse retrato de crescimento lá da Universidade Federal de Brasília, de 2012 a 2021, cerca de 31.000 alunos entraram na Universidade de Brasília pelo sistema de cotas. E como eu já disse aqui no vídeo, essa lei de cotas vai ser rediscutida esse ano. E por que vai ser rediscutida? Quando a lei federal foi aprovada e regulamentada lá em 2012, ficou estabelecido, como era uma coisa nova no país e muito polêmica, gerou muita discussão na época, ficou estabelecido que 10 anos depois de aplicação dessa lei nas universidades públicas, a gente revisaria, né, a eficácia dessa lei, as consequências dessa lei, os resultados dessa lei, para discutir eventuais ajustes, para verificar se de fato ela surtiu os resultados que eram esperados, né, e o que precisa fazer para melhorar, para potencializar, né, essa política de quebra das desigualdades, e se a gente precisa ampliar vagas, reduzir, enxugar, enfim, é isso que vai ser discutido no Congresso Nacional nesse ano de 2023. Na verdade, a lei completou 10 anos em agosto de 2022, mas em 2022
ela não foi rediscutida. Houve até algumas manifestações ali em agosto de 2022 de que, olha, bateu os 10 anos, chega, acabou, então não aplica mais a lei de cotas enquanto a gente não rediscutir, pessoas contrárias à lei de cota, né, críticos da lei, mas isso não vingou. O próprio STF disse que não, que a lei não tinha caducado. Existia a orientação para que ela fosse rediscutida, mas o fato dela ainda não ter sido rediscutida, né, não invalida a lei, ela continua em vigor, e é o que está acontecendo agora. As cotas continuam em vigor, mas precisa ser discutido os 10 anos de aplicação para a gente ver o que precisa ajustar, o que funcionou, o que não funcionou. E é nesse cenário de rediscussão da lei de cotas que eu quero te convidar agora para assistir mais um trechinho daquela entrevista que o MVBio deu 10 anos atrás no programa do Serginho Grosman, que fala um pouco também, né, do cenário que a gente esperaria, deveria esperar com a aplicação da lei de cotas, e continua super atual. Depois a gente volta a falar. Dá uma olhada aí. Eu acho que tem que continuar investindo numa coisa que eu venho batendo já há muito tempo, que é a educação de qualidade para todos. Porque hoje, infelizmente, no nosso país, educação virou sinônimo de luxo, que só se consegue estudar e ter uma boa saúde no nosso país quem consegue pagar por isso. Então, acredito que investindo na educação de qualidade, nas bases, os pais vão poder também ter que ter condições de manter seus filhos nas escolas, eles vão poder entrar nas universidades sem a disputa, sem a necessidade das cotas. Acho que elas podem ser extintas muito breve se tiver um trabalho de verdade dentro da educação. Agora, hoje, de verdade, com sinceridade, acho que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Muitas pessoas discordam de mim porque o nosso racismo ele não é de combate, ele é da forma mais cruel, ele é da forma velada, dessa forma, nos excluindo dos lugares onde a gente sempre gostaria de estar. Muito bem. Educação de base, é isso aí que o MVBio falou, que hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles. A lei de cotas conseguiu ampliar a participação nas minorias, de várias minorias, nas universidades, no ensino superior. Só que se a gente não melhorar a qualidade do ensino primário, do ensino médio, a gente não consegue resolver o problema crônico de educação, de desigualdade na nossa educação, apenas focando no ensino superior. Essa tese é uma tese que era defendida por Cristóvão Buarque, o primeiro ministro da Educação de Lula, lá em 2003, quando ele assumiu, foi o primeiro ministro de Educação do governo Lula, e ficou um ano só. E ele ficou um ano só porque ele travou uma guerra para não deixar que o governo concentrasse todas as ações só no ensino superior. De fato, a atribuição do governo federal é o ensino superior. O ensino primário e o ensino secundário são de atribuições das prefeituras e dos estados. Acontece que o Cristóvão Buarque, que é um grande educador, ele enxergava que não fazia sentido você investir no ensino superior, sem investir também num ganho de qualidade do ensino público primário e secundário. Mas ele foi voto vencido ali na questão da política, ele não conseguiu articular isso, e depois de um ano ele acabou deixando o governo. Até hoje ele fala disso, e eu estou deixando aqui na descrição 2 entrevistas interessantíssimas do Cristóvão Buarque, super esclarecedoras sobre essa questão. Ele ainda hoje é a favor da federalização do ensino primário, né? Para que não é tirar a autonomia das prefeituras, mas é que o governo federal seja mais atuante na questão da educação primária, para melhorar a qualidade das escolas públicas, para que a gente aumente as chances das pessoas que estudam ali terem um ensino de qualidade, e que num dado momento aconteça o que o MVBio falou ali, né? E que todos os defensores da cota falam também, que a gente não precise mais ter cotas, porque aí a gente conseguiu reduzir a desigualdade da escola pública para a escola particular. Mas hoje, infelizmente, essa não é a nossa realidade. E a gente continua precisando, sim, na minha opinião, de cotas que garantam o acesso de quem vem do ensino público para poder lutar por uma vaga na universidade, porque senão fica muito desigual. Antes de finalizar esse vídeo, eu também me sinto aqui na obrigação de explicar rapidamente como é que funcionam as cotas. Porque o que a gente vê nas discussões em relação às cotas nas universidades é muita desinformação. Muita gente repetindo o discurso pronto, muita gente dando opinião sem conhecer, sem saber nem como as cotas funcionam. Então eu vou dar uma explicação rápida aqui. Imagina que um curso tenha 100 vagas,
Tá? Vamos pegar um curso de engenharia, 100 vagas para aquele curso de engenharia. Dessas 100 vagas, a lei de cotas determina que 50, metade, sejam para cota. E a outra metade para ampla concorrência, ou seja, qualquer um pode entrar ali e disputar aquelas vagas. Mas nas outras 50 vagas daquelas 100, na outra metade, só pode competir quem se formou em escola pública. Só os egressos de escola pública. Tá? Beleza, então tem 50 vagas para egressos de escola pública. Dentro dessas 50 vagas tem várias subdivisões. Tá? Metade dessas 50 vagas, ou seja, 25, são destinadas a quem estudou em escola pública e faz parte de uma família onde a renda per capita dessa família é superior a 1,5 salário. Então o pai ganha mais de 1,5 salário, a mãe ganha mais de 1,5 salário, né? Ou o pai ganha o suficiente para dividir pelos membros da família e dar mais de 1,5 salário, né, para cada um. A renda per capita é superior a 1,5 salário mínimo. Dentro dessa divisão, né, todo mundo que tem essa renda superior a 1,5 salário, aí você vai pegar e vai dividir na mesma proporção que o estado em questão tem para negros, pardos, indígenas. Você vai lá no IBGE, né, aquela divisão que mostra quantos negros tem no Rio de Janeiro, quantos pardos tem no Rio de Janeiro, quantos indígenas tem, quanto percentual da população eles são. Né? Aquele percentual que eles representam na população daquele estado vai ser o percentual de vagas que vai ser destinadas para ele também dentro dessas cotas. Então, 25 pessoas que vão disputar vindas de escola pública com renda per capita acima de 1,5 salário, ali dessas 25 vagas vai ter divisão ali, X vagas para negros, X vagas para pardos, X vagas para indígenas e X vagas para quem tem deficiência. O que sobrar desse percentual aí é para todo mundo que tem essa renda e venha de escola pública. É isso. Do outro lado, sobraram mais 25 vagas, daquelas 50 destinadas à cota, certo? Do outro lado, essas outras 25 vagas, elas são destinadas a quem vem de escola pública, mas a renda per capita da família é inferior, menor do que 1,5 salário mínimo. E ali também vai ter essas divisões, X% para pretos, X% para indígenas, para pardos e para portadores de deficiência. Então é assim, é um pouco complexo, mas é assim que funcionam as cotas. E na hora de se inscrever, quem vai se inscrever em alguma cota só pode se inscrever em uma, tem que escolher se vai, né, na ampla concorrência ou se vai na cota, qual cota de pardo, de negro, e se inscreve ali e depois não consegue mais mudar. Depois que é aprovado na universidade, tem uma comissão nas universidades para verificar, né, a legitimidade daquilo, se de fato a pessoa tem ascendência negra, se de fato a pessoa tem ascendência indígena, se de fato a pessoa tem deficiência. O mais triste disso tudo é que nos últimos anos a gente tem visto várias pessoas que não teriam direito a essas cotas tentando burlar, né? Gente que não tem ascendência, que não é preta, dizendo que é preta, gente que não é indígena dizendo que é indígena, enfim. Então, um dos ajustes que se discute muito é nisso, como é que evitam-se fraudes desse tipo dentro das universidades. Há uma discussão muito grande se essas cotas raciais teriam que continuar, ou se ficaríamos só com cotas sociais que beneficiassem aquela camada da população menos favorecida, independentemente de ser preto, de ser pardo, né, de ser indígena, só com base na renda, só com base na fragilidade social. Eu acho que a gente tem que manter as duas como existem hoje, a social e a racial. Porque a cota racial, ela também tem um caráter de reparação histórica que a gente não pode fechar os olhos para isso. Foram 300 anos de escravidão que ajudaram a gente a construir um racismo estrutural que está aí hoje. E não tem como negar. Então não é com 10 anos de aplicação de lei de cota que a gente vai querer acreditar que isso foi consertado, que isso foi sanado e que a gente não precisa mais olhar essa questão racial. Eu acho que precisa. Eu acho que o ideal seria a gente evoluir para um dia não precisar nem das cotas sociais, nem das raciais. Mas isso é um futuro que eu não vejo nem no meu horizonte.
Eu acho que a gente ainda tem sim que manter essas cotas. Eu acho que nesses 10 anos a aplicação da lei se mostrou super eficaz para a gente oxigenar e para a gente aumentar a participação de minorias no ensino universitário. E eu acho, tô com Cristóvão Buarque, tô com o MVBio, que o Lula tem que fazer esse meia-culpa que ele não fez nos outros governos dele e não investir só no ensino superior, porque aí não adianta nada. Ele tem que direcionar investimentos, esforços, mobilizar os estados e as cidades para que haja um investimento maciço na educação de base. Tá? Para que a escola pública, não só as federais, como o Pedro II, o Colégio Militar, para que as escolas públicas, as primárias e as secundárias voltem a ter uma média de ensino de qualidade, para oferecer o mínimo de condição aos seus alunos para que eles possam brigar por vagas nos vestibulares das universidades e depois no mercado de trabalho com uma formação de qualidade, como já foi no passado. Meu pai era filho de pedreiro com uma lavadeira, estudou a vida inteira em escola pública e passou para hoje o ERJ, antiga Universidade da Guanabara, se formou em medicina e foi médico, enfim, sem ter cota, mas era uma outra realidade. Todo mundo sabe que 50 anos atrás, 60 anos atrás, o ensino médio público, o ensino primário e o ensino médio público no Brasil eram de muita qualidade. Inclusive os professores ganhavam decentemente, tinham condições de comprar seus imóveis, tinham condições de viver de uma forma decente, como aliás os professores merecem. Porque é uma atividade profissional de extrema relevância para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação. Olha, eu ouvi um monte de gente, eu li um monte de reportagem, eu fui buscar um monte de dados para fazer esse vídeo aqui e eu tô deixando vários links aqui para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto, entrevistas com Cristóvão Buarque, a entrevista completa com o MVBio, tá? Entrevistas com o Silvio de Almeida, nosso atual ministro da Cidadania e Direitos Humanos, entrevista com a irmã da Marielle, Aniele Franco, que é a nossa atual ministra da Igualdade Racial. Esses dois ministros são pretos e já falaram, sim, vamos discutir as cotas, mas sem a menor possibilidade de, no momento, acabar com a cota racial. Vamos discutir ajustes, vamos conferir resultados e vamos tentar promover um aperfeiçoamento para que elas continuem funcionando e continuem oxigenando o ensino público superior e a nossa sociedade. Eu deixo aqui então esses links para você, tem muito material aqui e te convido a participar desse debate, que é um debate muito importante para o crescimento do nosso país, para o nosso desenvolvimento como nação e para a redução das nossas desigualdades. Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço.